No meio de um incêndio, o milionário abandonou sua esposa grávida num galpão em chamas e salvou a ex-namorada. Tudo foi filmado e o que aconteceu depois vai te chocar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O céu estava vermelho, engolido por fumaça densa, enquanto as chamas lambiam as paredes do galpão abandonado. O cheiro de queimado sufocava o ar e os gritos de pânico cortavam a noite. Sofia, com a mão na barriga de 3 meses, tropeçava entre destroços, o calor escaldante contra a pele. Jin-Han Park, o marido dela, estava a poucos metros, os olhos arregalados, o rosto sujo de fuligem. Ele era o CEO do hospital, um cirurgião brilhante, mas ali, no meio do caos, parecia apenas um homem perdido. E então ela viu Paola, a ex-namorada dele, caída perto de uma viga em chamas, tossindo e pedindo ajuda. Jin, Sofia gritou, a voz rouca, enquanto tentava se equilibrar. Me ajuda, por favor. O peso da gravidez a deixava lenta, e a fumaça fazia seus olhos arderem. Ela estendeu a mão, mas Jin não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Paola, que soluçava, o rosto pálido de medo. Eu já volto, Sofia. Ele gritou, correndo na direção de Paola. Fica aí! Sofia ficou paralisada, o coração apertado. Jin, espera! Eu não consigo... A voz dela se perdeu num acesso de tosse. Ela caiu de joelhos, a fumaça invadindo os pulmões, o calor quase insuportável. Jin levantou Paola nos braços, correndo para fora do galpão sem olhar para trás. Sofia ficou ali, sozinha, enquanto as chamas se aproximavam. O som de sirenes distantes era a única esperança, mas a dor no peito não vinha só da fumaça. Era a traição, crua e cortante, que a fazia querer gritar. Minutos depois, os bombeiros a encontraram, semi-inconsciente, a barriga ainda protegida pelas mãos trêmulas. No hospital, o mundo parecia girar em câmera lenta. Sofia estava numa maca, o corpo coberto de arranhões, o rosto manchado de cinzas. Ela ouviu vozes, fragmentos de conversas dos médicos, mas não conseguia focar. A única coisa clara era a ausência de Jin. Ele não estava ali, não segurava a mão dela, não perguntava se ela estava bem. Na sala ao lado, Jin limpava o rosto de Paola, que tremia, enrolada numa manta. Você está segura agora, ele dizia, a voz suave, quase carinhosa. Eu não ia te deixar lá. Paola segurou o braço dele, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Jin. Eu sabia que você viria. Ela se inclinou encostando a cabeça no ombro dele e ele não se afastou. Sofia, ainda na maca, abriu os olhos devagar. Uma enfermeira com expressão preocupada checava o monitor ao lado. Sofia, você está bem? Consegue me ouvir? Perguntou a mulher inclinando-se. Cadê o Jin? Sofia murmurou, a voz fraca. Ele está aqui? A enfermeira hesitou, o olhar desviando. Ele está atendendo outra paciente. Mas você vai ficar bem, está me ouvindo? Vamos cuidar de você. Sofia fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. Outra paciente. Ela sabia quem era. A dor no peito voltou, mais forte, misturada com a náusea da fumaça e a exaustão. Meu bebê, ela sussurrou, a mão na barriga. Ele está bem? Estamos monitorando, disse a enfermeira, apertando a mão dela. Tente descansar. Horas depois, Sofia acordou num quarto de hospital, o silêncio pesado. A mãe dela, Clara, estava sentada ao lado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha filha, Clara disse, a voz embargada, você está viva, graças a Deus. E o Jin? Sofia perguntou, a voz ainda fraca. Ele veio? Clara apertou os lábios, o rosto endurecendo. Ele estava com aquela mulher, Sofia, a ex dele. Eu o vi no corredor, todo preocupado com ela, enquanto você... Ela parou, engolindo as palavras. Você não merece isso. Sofia virou o rosto para a parede, sentindo o peso da verdade. 7 anos de casamento, promessas, noites acordada, cuidando dele após plantões exaustivos, e agora isso. Ele a deixou para trás.
Escolheu Paola. A dor era tão grande que parecia sufocá-la mais que a fumaça do incêndio. Eu quero ir embora, Sofia disse, a voz firme apesar da fraqueza. Quero o divórcio. Clara ficou surpresa, mas não discutiu. Você tem certeza, filha? Tenho, Sofia respondeu, os olhos fixos no teto. Não vou ficar onde não sou prioridade. Naquela noite, enquanto Sofia tomava a decisão mais difícil da vida dela, Jean estava no quarto ao lado, ouvindo Paola contar entre lágrimas como tinha medo de morrer. Ele segurava a mão dela, alheio ao vazio que deixava no coração da esposa. O incêndio não tinha destruído apenas o galpão, tinha queimado o que restava da confiança de Sofia. O hospital cheirava a antisséptico e desespero. Sofia estava deitada na cama, os olhos fixos no teto branco, enquanto o monitor ao lado apitava em um ritmo constante, mas fraco. A dor no corpo era suportável, mas o vazio no peito a estava matando. Ela ainda sentia a fumaça nos pulmões, mas pior era a lembrança de Jean correndo para salvar Paola, deixando-a para trás. O bebê, seu filho, era a única coisa que a mantinha firme. Ela acariciava a barriga, sussurrando: "Você vai ficar bem, prometo." No corredor, Jean caminhava rápido, o jaleco impecável contrastando com o rosto cansado. Ele parou na porta do quarto de Paola, onde ela descansava, com curativos leves nos braços. "Como você está?" ele perguntou, a voz baixa, quase receosa. Paola levantou os olhos, frágeis e cheios de lágrimas. "Melhor agora que você está aqui, Jean. Eu não sei o que teria feito sem você." Ela estendeu a mão e ele a segurou, hesitante. "Você precisa descansar", ele disse tentando soar profissional. "Suas queimaduras não são graves, vai ficar bem." "E a Sofia?" Paola perguntou, a voz doce, mas com um tom que fez Jean hesitar. "Ela está bem, né?" Jean desviou o olhar, incomodado. "Ela está sendo atendida. Os médicos estão cuidando dela." Ele não sabia que Sofia estava lutando pela vida a poucos metros dali, nem que o bebê deles estava em risco. Ninguém tinha lhe dito. Ele não tinha perguntado. Na sala de cirurgia, a equipe médica corria contra o tempo. Sofia teve uma complicação. A fumaça inalada e o estresse do incêndio causaram uma queda na oxigenação. O Dr. Mendes, um cirurgião experiente, gritava ordens enquanto tentava estabilizá-la. "Precisamos do Dr. Park aqui, agora!" ele exclamou, olhando para a enfermeira-chefe. "Ele está com outra paciente", ela respondeu hesitante. "A mulher do incêndio." Mendes ficou surpreso. "Outra paciente? A esposa dele está morrendo e ele está com outra? Vá chamá-lo." A enfermeira correu até o quarto de Paola, onde Jean ajustava o soro dela. "Dr. Park, é a Sofia. Ela está piorando. O Dr. Mendes precisa de você na cirurgia agora." Jean congelou, o coração disparando. "Piorando? Como assim?" Ele soltou a mão de Paola, que o olhou surpresa. "Vai, Jean," Paola disse, a voz fraca. "Ela precisa de você." Mas Jean hesitou. Ele olhou para Paola, depois para a enfermeira. "O Mendes não pode cuidar disso? Eu estou terminando aqui." A enfermeira ficou chocada. "É a sua esposa, doutor. E o bebê?" "Bebê?" Jean perguntou, a voz falhando. "Que bebê?" A enfermeira engoliu em seco. "Ela está grávida de 3 meses. Você não sabia?" O mundo de Jean parou. Ele cambaleou, segurando-se na parede. Grávida. Sofia estava grávida. E ele não fazia ideia. Como ele não sabia? Como ela não tinha contado? A culpa começou a queimar, mas ele ainda não se movia. Eu vou já, ele murmurou, mas seus pés pareciam presos ao chão. No quarto de Sofia, Clara segurava a mão da filha, as lágrimas escorrendo. "Fica comigo, Sofia. Você é forte. Você sempre foi." Ela olhou para a porta esperando Jean, mas ele não aparecia. A raiva crescia dentro dela. "Onde está esse homem, meu Deus?" ela sussurrou. Horas depois, a cirurgia terminou, mas o pior aconteceu. O Dr. Mendes saiu da sala, o rosto pesado. Ele encontrou Clara no corredor. "Fizemos o que podíamos", ele disse, a voz baixa. "Mas o bebê não resistiu. O
O estresse, a fumaça, foi demais. Clara caiu numa cadeira soluçando. E a Sofia? Ela vai ficar bem? Ela está estável, mas precisa de repouso. Vai ser um longo caminho. Mendes respondeu olhando para o chão. Onde está o Jim? Ele deveria estar aqui. Clara enxugou as lágrimas, a voz dura. Com a outra. Ele escolheu a outra. Quando Jim finalmente apareceu no quarto de Sofia, ela estava acordada, os olhos vazios. Ele entrou, hesitante, o jaleco amarrotado. Sofia... Ele começou, mas parou ao ver o rosto dela. Não havia raiva, só um vazio que o fez estremecer. Você não veio, ela disse, a voz fraca. Eu precisei de você, Jim. Nosso filho precisou de você. Eu não sabia, ele disse, aproximando-se. Por que você não me contou que estava grávida? Sofia riu, um som amargo. Eu ia te contar naquela noite, antes do incêndio, mas você estava ocupado salvando a Paola. Ela virou o rosto, incapaz de encará-lo. Saia, Jim. Só saia. Ele ficou parado, as palavras presas na garganta. Pela primeira vez, ele viu o tamanho do erro que cometeu. Mas era tarde. Sofia já havia decidido que não podia mais viver com alguém que a deixou para trás. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave das malas sendo arrastadas pelo chão de madeira. Sofia, ainda fraca do hospital, movia-se devagar, o corpo dolorido, mas a mente firme. Cada passo era um esforço, mas ela não podia mais ficar ali. A casa, que um dia foi cheia de risadas e promessas, agora parecia um túmulo de memórias. Ela pegou uma foto do casamento, os sorrisos dela e de Jim congelados no tempo, e a guardou na bolsa. Não queria olhar para trás. Mas também não conseguia jogar tudo fora. Clara, sua mãe, estava na sala, dobrando algumas roupas de Sofia. Você tem certeza disso, filha? Perguntou a voz carregada de preocupação. Não quer esperar conversar com ele? Sofia parou, segurando uma blusa que ainda cheirava a gin. Conversar o quê, mãe? Ele me deixou no incêndio. Ele não estava lá quando perdi nosso bebê. Ela engoliu o choro, endireitando os ombros. Não tem mais o que dizer. Clara se aproximou, abraçando-a com força. Você é mais forte do que imagina, Sofia. Sempre foi. Mas isso dói demais. Eu sei, Sofia murmurou, os olhos marejados. Mas ficar aqui dói mais. Na mesma noite, no hospital, Jim terminava um plantão. Ele não tinha ido para casa desde que Sofia saiu do quarto dele com aquela frase cortante. Saia, Jim. O peso da culpa o mantinha preso ao trabalho, como se salvar pacientes pudesse apagar o que ele fez. Ele não sabia que Sofia estava, naquele momento, deixando a casa que construíram juntos. Paola, com curativos leves nos braços, apareceu na sala dos médicos. Jim, posso falar com você? Perguntou a voz suave, quase frágil. Ela usava um vestido simples, mas o jeito que se movia parecia calculado, como se quisesse ser notada. Jim levantou os olhos, cansado. O que foi, Paola? Você deveria estar descansando. Eu sei, mas estou com medo de ficar sozinha, ela disse, sentando-se perto dele. Depois do incêndio eu não consigo dormir direito. Posso ficar com você? Só por uns dias? Jim hesitou, o coração apertado. Ele sabia que não deveria, mas a culpa por quase perdê-la no incêndio ainda o assombrava. Tudo bem, ele disse a voz baixa, mas só até você se sentir melhor. Paola sorriu aliviada. Obrigada, Jim. Você sempre foi tão bom para mim. Enquanto isso, Sofia terminava de arrumar suas coisas. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem para o advogado. Prepare os papéis do divórcio. Quero tudo pronto o mais rápido possível. Ela não queria alarde, não queria confrontos. Só queria sair dali e recomeçar. No dia seguinte, Sofia já estava na casa da mãe, num quarto pequeno, mas acolhedor. Clara preparava um chá na cozinha, o aroma de camomila enchendo o ar. Você comeu hoje, filha? Perguntou, colocando a xícara na frente de Sofia. Não estou com fome, Sofia respondeu olhando pela janela. O céu estava cinza, como se refletisse o vazio dentro dela. Mãe, você acha que ele vai perceber que eu fui embora? Clara suspirou.
sentando-se ao lado dela. Se ele não perceber, Sofia, é porque ele nunca te viu de verdade. Mas você merece mais do que isso. Sofia segurou a xícara quente, as mãos tremendo. Eu só queria que ele tivesse escolhido a gente. Eu e o bebê. Só isso. Clara apertou a mão dela. Eu sei, minha filha, mas agora você precisa escolher a si mesma. Na casa de Jim, Paola já se instalava. Ela abriu o armário de Sofia, pegando um dos vestidos favoritos dela, um azul simples que Sofia usava nos jantares de domingo. Posso usar isso? Perguntou a Jean, que entrava na sala com uma expressão distante. Jean ficou surpreso, mas não disse nada. Se quiser, respondeu sem ânimo. Ele não notou que as coisas de Sofia estavam sumindo do armário, que a casa estava mais vazia. Ele acreditava que ela voltaria, que tudo se resolveria, mas no fundo ele sentia um vazio que não explicava. Dias depois, Jim recebeu um envelope no hospital. Ele abriu, esperando algum relatório, mas eram os papéis do divórcio. O nome de Sofia, escrito com a letra firme do advogado. Ele tentou ligar para ela, mas o telefone só chamava. Sofia, me liga, por favor. Ele deixou no correio de voz, a voz desesperada. A gente precisa conversar. Sofia ouviu a mensagem, mas apagou sem responder. Ela estava na casa da mãe, olhando uma ultrassonografia antiga do bebê que perdeu. Você teria sido tão amado. Ela sussurrou, uma lágrima caindo. Enquanto isso, Paola se acomodava na casa de Jim, ocupando o espaço que Sofia deixou. E Jim, cego pela culpa e pela distração, não via o que estava perdendo. A casa de Jim, antes cheia de vida, agora parecia dolorosamente vazia. O aroma do café matinal que Sofia sempre preparava não existia mais, e o silêncio pesava como uma presença indesejada. Paola, instalada há semanas, movia-se pela sala com uma confiança que não combinava com a fragilidade que fingia. Ela usava o vestido azul de Sofia, aquele que Jim sempre elogiava, e arrumava a mesa com um sorriso forçado. Fiz café, Jim, ela disse, segurando a cafeteira. Você gosta forte, né? Jim, sentado no sofá com o olhar perdido, segurava os papéis do divórcio que ainda não assinara. Eu não tomo café puro, Paola, ele respondeu, a voz cansada. A Sofia sempre colocava leite. Paola ficou surpresa, mas disfarçou com uma risada leve. Desculpa, esqueci. Vou fazer de novo. Ela voltou para a cozinha, mas o erro ficou na mente de Jim. Era pequeno, mas doía. Ele começou a notar outras coisas. O porta-retratos com a foto do casamento sumira. Os livros de Sofia não estavam mais na estante e até o cheiro dela parecia ter desaparecido. Paola, onde estão as coisas da Sofia? Jim perguntou, levantando-se. Ele abriu o armário do quarto, encontrando apenas algumas roupas dela, misturadas com as de Paola. Você mexeu nas coisas dela? Paola apareceu na porta hesitante. Eu só organizei um pouco, Jim. Achei que... Bem, ela não está mais aqui, né? Pensei que você não se importaria. Jim ficou parado, o peito apertado. Não era para você tocar nas coisas dela, ele disse, a voz mais dura do que pretendia. Ela ainda é minha esposa. Paola baixou os olhos, fingindo tristeza. Eu sei, mas estou tentando ajudar. Você está tão triste. Quero te ver bem de novo. Ela se aproximou, tocando o braço dele. Eu posso cuidar de você, Jim, como ela fazia. Ele se afastou, o toque dela parecendo errado. Não é a mesma coisa, murmurou saindo do quarto. Naquele momento ele sentiu o vazio de Sofia como nunca antes. A casa, que ela transformava em lar, agora parecia estranha com Paola ali. Enquanto isso, na casa da mãe, Sofia tentava reconstruir a vida. Ela passava os dias ajudando Clara na floricultura, arrumando buquês com mãos ainda trêmulas. Clara a observava preocupada. Você está se esforçando demais, filha, disse, entregando-lhe uma xícara de chá. Precisa descansar. Eu preciso me ocupar, mãe. Sofia respondeu, cortando o caule de uma rosa. Se eu parar, vou pensar nele, no bebê, em tudo que perdi. Sua voz falhou, mas ela engoliu o choro. Não quero sentir isso agora. Clara segurou a mão dela.
Você não precisa carregar tudo sozinha, Sofia. Me deixa te ajudar. Sofia sorriu, fraco. Você já está ajudando, mãe. Só de estar aqui. Ela olhou para as flores, lembrando o buquê que carregou no casamento. 7 anos atrás, Jim prometera amá-la para sempre. Agora, ela se perguntava se algum dia ele a amou de verdade. Naquela noite, Jim voltou do hospital exausto. Paola o esperava com o jantar pronto, mas a comida estava fria e o molho salgado demais. Desculpa, Jim, Paola disse, percebendo o erro. Não sou tão boa na cozinha quanto ela. Jim não respondeu. Ele se levantou, pegando o celular. Digitou uma mensagem para Sofia. Por favor, me liga. Não sei o que está acontecendo comigo sem você. Ele esperou, mas não houve resposta. O silêncio de Sofia era pior do que qualquer grito. Dias depois, Paola apareceu no hospital, dizendo que sentia dores estranhas. Jim, acho que é sério, ela disse, segurando a barriga. Pode ser algo do incêndio. Será que você pode me examinar? Jim, relutante, concordou. Os exames não mostraram nada grave, mas Paola insistiu em ficar por perto, falando de uma possível gravidez que nunca se confirmava. Eu só quero ter certeza, Jim. Você sabe como é importante, né? Depois de tudo... Ela deixou a frase no ar, sabendo que o mencionava, o bebê perdido de Sofia o abalava. Na casa de Clara, Sofia encontrou uma carta antiga de Jim, escrita nos primeiros meses de namoro. Você é meu lar, Sofia. Sempre será, dizia. Ela leu, as lágrimas caindo. Por que você mudou, Jim? Sussurrou, amassando o papel. A dor de ser substituída por Paola, de ver seu lugar ocupado, era insuportável. Mas no fundo, ela sabia que não voltaria. Enquanto isso, Jim começava a perceber o erro que cometeu. Mas o arrependimento chegava tarde demais, como uma sombra que ele não podia ignorar. Algum tempo depois, o salão do hospital estava decorado com luzes suaves e flores brancas, um contraste cruel com o peso que Jim carregava. Era o 7º aniversário de casamento dele e de Sofia, e ele havia organizado um evento público, uma tentativa desesperada de se redimir. Convites foram enviados à imprensa, colegas e até pacientes, todos reunidos para ouvir o grande cirurgião falar. Jim queria mostrar que ainda amava Sofia, que podia consertar tudo, mas no fundo ele sabia que ela não estaria lá. Ainda assim, ele segurava um discurso escrito à mão, as palavras tremendo em seus dedos. Paola, sentada na primeira fila, usava um vestido elegante, os olhos fixos em Jim. Ela parecia confiante, quase como se fosse a dona do momento. Você vai arrasar, Jim, ela sussurrou antes de ele subir ao palco tocando sua mão. Mostre a eles quem você é. Jim olhou para ela incomodado. Não é sobre mim, Paola, é sobre a Sofia. Ele subiu ao púlpito, o coração disparado. A plateia o encarava, câmeras prontas, microfones apontados. Ele respirou fundo, começando. Hoje é um dia especial. 7 anos atrás, prometi amar e proteger minha esposa, Sofia. Mas eu falhei. Estou aqui para pedir perdão. O silêncio da plateia foi quebrado por um murmúrio baixo. De repente, uma tela atrás dele acendeu e um vídeo começou a tocar. Era uma gravação do incêndio, capturada por uma câmera de segurança. Jim aparecia, correndo para salvar Paola enquanto Sofia, grávida e desesperada, gritava por ajuda. A multidão ficou surpresa, vozes de choque enchendo o salão. Jim virou-se, o rosto pálido, vendo a si mesmo abandonar a esposa. Quem colocou isso? Ele perguntou, a voz falhando, olhando para os técnicos no fundo do salão. Ninguém respondeu. A tela mostrou mais. Jim no hospital, cuidando de Paola enquanto Sofia lutava pela vida. A narração de um jornalista dizia: o renomado Dr. Park escolheu salvar sua ex-namorada, deixando a esposa grávida para trás. O bebê não sobreviveu. A plateia explodiu em murmúrios. Paola se levantou nervosa. Isso não é justo, Jim. Eles estão distorcendo tudo, ela exclamou, tentando chamar a atenção. Jim a ignorou, os olhos fixos na tela. Ele viu Sofia sozinha, caindo entre as chamas. O peso da verdade o esmagava.
Eu não sabia, ele murmurou, mas ninguém ouviu. Um repórter se levantou perguntando: Dr. Park, como justifica abandonar sua esposa grávida? Você sabia que ela estava grávida? Jean engoliu em seco, as palavras do discurso esquecidas. Eu não sabia, não na hora. Mas isso não me desculpa. Sua voz tremia, os olhos marejados. Eu errei. Quero consertar, mas não sei como. Na casa de Clara, Sofia assistia ao evento pela televisão. Clara, ao lado, segurava sua mão. Você não precisava ver isso, filha, disse, a voz suave. Ele não merece suas lágrimas. Eu sei, mãe, Sofia respondeu, os olhos fixos na tela. Mas eu precisava ouvir. Queria saber se ele sente alguma coisa. Ela viu Jean perdido no palco, a culpa estampada no rosto. Mas não era o suficiente. Nada apagaria a dor de ser deixada para trás, de perder o filho. Ele está tentando se limpar na frente de todo mundo, Clara disse, irritada. Mas onde ele estava quando você precisou dele? Sofia enxugou uma lágrima. Não importa mais, mãe. Ele fez a escolha dele. Ela desligou a televisão, o silêncio preenchendo o quarto. Eu só quero seguir em frente. No hospital, o evento terminou em caos. Repórteres cercaram Jean, exigindo respostas. Dr. Park, você vai renunciar? Um perguntou. O hospital ainda confia em você? Jean não respondeu. Ele saiu do salão, ignorando as perguntas. No dia seguinte, a diretoria do hospital o chamou. Jean, o conselho decidiu suspender você, disse o diretor, a voz firme. Sua reputação está manchada. Não podemos manter você como CEO. Jean ficou parado, sem reação. Eu entendo, disse, a voz vazia. Ele deixou o escritório, o crachá na mão, o peso da queda o sufocando. Paola o encontrou no corredor, tentando segurar seu braço. Jean, você não pode deixar isso te destruir. Vamos superar juntos. Não, Paola, ele disse, se afastando. Eu causei isso, sozinho. Ele caminhou para fora, o mundo desmoronando ao seu redor. Enquanto isso, Sofia, na casa da mãe, começava a encontrar paz no silêncio. Ela sabia que o escândalo era apenas o começo da verdade que viria à tona. Os corredores do hospital, antes um lugar de orgulho para Jean, agora pareciam um labirinto de vergonha. A suspensão o deixou à deriva, vagando por dias que se misturavam. A casa, ainda ocupada por Paola, era um lembrete constante de seus erros. Ele não assinara os papéis do divórcio, agarrando-se à esperança de que Sofia voltasse, mas o silêncio dela dizia a ele que era definitivo. Ela não voltaria. Enquanto isso, Sofia, na casa da mãe, encontrava pequenos momentos de paz na floricultura, as mãos ocupadas com rosas, o coração ainda pesado pela perda. Numa tarde, uma batida na porta de Clara quebrou o silêncio. Sofia abriu e encontrou sua irmã, Ana, recém-chegada do exterior. O rosto de Ana misturava alívio e raiva, enquanto ela abraçava Sofia com força. Vim assim que soube, disse Ana, a voz cheia de emoção. Como você está aguentando? Sofia esboçou um sorriso fraco, levando Ana para a sala. Estou tentando, Ana, um dia de cada vez. Ela sentou no sofá, as mãos cruzadas no colo, ainda sentindo a ausência do peso de seu bebê. Clara trouxe chá, os olhos brilhando com a chegada de Ana. Você está aqui! Graças a Deus! Sofia precisa de você agora! Ela sentou ao lado de Sofia. De repente, Ana ficou tensa. Sofia, preciso te contar uma coisa sobre o incêndio. Ela pausou, olhando para Clara, que pareceu curiosa. Falei com um amigo no departamento de polícia. Eles estão investigando o incêndio no galpão. Não foi acidente. Sofia prendeu a respiração. Como assim não foi acidente? A voz tremia, a dor daquela noite voltando com tudo. Ana se inclinou, a voz baixa, mas firme. Encontraram vestígios de um acelerador. Alguém começou aquele incêndio de propósito. E estão olhando para a Paola como suspeita. Os olhos de Sofia se arregalaram, o coração disparado. Paola? Por que ela faria?
Ela parou, as peças se encaixando, a presença de Paola no galpão, os gritos por ajuda, a escolha de Jim de salvá-la. Era uma traição sobre outra. Clara apertou a mão de Sofia. Essa mulher é problema desde o começo. Se ela fez isso, tem que pagar. Ana concordou. A polícia está montando o caso. Tem imagens de segurança, depoimentos de testemunhas. Ainda não é sólido, mas estão perto. Do outro lado da cidade, Jim estava na sala, encarando o celular. Ele enviara outra mensagem para Sofia. Por favor, só fala comigo. Sei que errei. Sem resposta. Paola entrou carregando uma bandeja com sanduíches. Você precisa comer, Jim, disse, a voz suave. Você está se acabando. Jim mal olhou para ela. Estou bem, Paola. Você não precisa mais ficar aqui. O tom era seco, a culpa o consumindo. Ele não conseguia esquecer Sofia no incêndio, sozinha. Paola sentou ao lado dele, perto demais. Quero estar aqui por você, como você esteve por mim. Ela tocou o braço dele, mas ele se afastou. Preciso de espaço, Jim disse levantando. Isso não está certo. Você aqui, no lugar dela. Ele foi até a janela, olhando a rua vazia, desejando que o carro de Sofia aparecesse. O rosto de Paola endureceu, mas ela logo suavizou. Só quero ajudar, Jim. Você salvou minha vida. Eu te devo. Jim virou. Por que você estava naquele galpão, Paola? Nunca explicou isso. Paola congelou, o sorriso vacilando. Eu só estava passando por ali. Lugar errado, hora errada. A voz tremeu e Jim notou, a suspeita crescendo. Naquela noite, Ana apareceu na casa de Jim sem avisar. Paola abriu a porta, surpresa. O que você quer aqui? Perguntou, o tom defensivo. Falar com o Jim, Ana disse, entrando sem convite. Encontrou Jim na cozinha, exausto. Jim, precisamos conversar sobre o incêndio. Jim levantou os olhos curioso. O que tem um incêndio? Ana não se conteve. A polícia acha que foi criminoso e estão investigando a Paola. Sabia que ela foi vista perto do galpão antes do fogo começar? Jim ficou paralisado, olhando de Ana para Paola, que estava na porta, pálida. Isso é mentira, Paola exclamou a voz alta. Eu não fiz nada. Jim, você acredita em mim, né? Jim hesitou, a mente girando. Paola, se você sabe de algo, é melhor falar agora. Sua voz era fria, a culpa se misturando à desconfiança. Paola começou a chorar, caindo no sofá. Eu não fiz nada, Jim. Como você pode acreditar nisso? Mas seus olhos desviavam e Jim sentiu um vazio maior. Ele olhou para Ana, que permaneceu firme. A verdade vai aparecer, Jim. E você vai ter que escolher de que lado está. Enquanto Ana saía, Jim ficou olhando para Paola, a dúvida crescendo. Do outro lado da cidade, Sofia segurava uma rosa na floricultura, o coração mais leve, mas ainda ferido. A noite estava fria, o vento soprando contra as janelas da casa de Jim, que parecia mais vazia do que nunca. O silêncio era interrompido apenas pelo som de Paola andando de um lado para o outro na sala, os braços cruzados, o rosto pálido. Jim estava sentado no sofá, os olhos fixos no chão, a cabeça pesada com as palavras de Ana ecoando. A polícia acha que foi criminoso. Estão investigando a Paola. Ele não queria acreditar, mas a dúvida crescia, como uma pedra no peito. Paola, você precisa me contar a verdade, Jim disse, a voz firme, mas com um tremor de medo. Ele levantou o olhar encarando-a. Por que você estava naquele galpão? E por que a Sofia estava lá? Paola parou, surpresa, os olhos arregalados. Eu já te disse, Jim. Estava passando por ali. Foi um acaso. Sua voz era alta, quase desesperada, mas havia algo nela que soava errado, como uma nota fora do tom. Jim se levantou, aproximando-se dela. Não, Paola, não foi acaso. A Sofia nunca iria a um lugar como aquele sem motivo. E agora a polícia diz que o incêndio foi planejado. Você sabe de algo, não sabe? Paola deu um passo atrás, as mãos tremendo. Você está me acusando? Depois de tudo que passamos? Eu quase morri, Jim.
Lágrimas começaram a escorrer, mas Jim não se comoveu. Ele sentia a verdade se aproximando, e isso o assustava. Fala, Paola! Ele insistiu, a voz mais dura. A Sofia perdeu nosso filho por causa daquele incêndio. Se você tem algo a ver com isso, é melhor confessar agora. Na casa de Clara, Sofia segurava uma xícara de chá, o vapor subindo enquanto ela olhava pela janela. Ana estava ao lado, contando o que dissera a Jim. Eu não quis assustar você, Sofia, mas a polícia está perto de provar que foi a Paola. Eles encontraram mensagens no celular dela. Ela planejou tudo. Sofia virou, os olhos arregalados. Mensagens? Que mensagens? Ana hesitou. Depois pegou o celular, mostrando uma cópia de um relatório policial que um amigo enviara. Olha isso. Ela mandou uma mensagem para você, te chamando para o galpão. Disse que era uma surpresa para o Jim, um jantar romântico. Mas era mentira. Ela sabia que ele estaria lá, fazendo uma vistoria para o hospital. Sofia sentiu o coração apertar. Ela lembrava da mensagem. Sofia, encontrei um lugar perfeito para o seu aniversário com o Jim. Vai lá às 8, ele vai adorar a surpresa. Ela confiara em Paola, acreditando que a ex de Jim só queria ajudar. Ela me manipulou, Sofia murmurou, a voz tremendo. E o Jim, ele caiu na armação dela. Ana segurou a mão dela. Não foi só ele, Sofia. Ela enganou vocês dois. Queria acabar com o casamento de vocês. E o incêndio, ela começou para parecer vítima. Na casa de Jim, a tensão era sufocante. Paola caiu no sofá, o rosto escondido nas mãos, o choro agora mais alto. Eu não queria que ninguém se machucasse. Ela gritou, a voz quebrada. Eu só queria você de volta, Jim. Você era meu antes dela. Jim ficou paralisado, o coração disparado. O que você está dizendo? Ele deu um passo à frente, a raiva crescendo. Você começou o incêndio? Paola levantou o rosto, as lágrimas manchando a maquiagem. Eu só queria te trazer de volta. Planejei tudo. Sabia que você ia ao galpão para vistoria. Mandei a mensagem para Sofia, dizendo que era uma surpresa. Depois, joguei gasolina e acendi o fósforo. Pensei que você me salvaria, que veria que ainda me amava. Ela soluçou, a voz cheia de desespero. Mas a Sofia, ela não deveria estar tão perto das chamas. Eu não sabia que ela estava grávida. Jim cambaleou, segurando-se na mesa. Você quase matou ela, ele disse, a voz baixa, mas cheia de raiva. Você matou meu filho. Ele fechou os olhos, a culpa e a dor se misturando. Como você pôde, Paola? Eu te amo, Jim. Paola gritou, levantando-se. Eu fiz isso por nós. A Sofia não te merecia. Ela nunca te amou como eu. Jim balançou a cabeça, o nojo tomando conta. Você não sabe o que é amor. Sai da minha casa. Agora. Paola ficou parada, chocada. Jim, por favor, me escuta. Não. Ele cortou apontando para a porta. A polícia vai te encontrar. E eu vou contar tudo. Ele virou, incapaz de olhar para ela. A confissão de Paola era um peso que ele não podia carregar. Ele pensou em Sofia, sozinha no galpão, gritando por ele, enquanto ele salvava a mulher que destruíra tudo. Na floricultura, Sofia ouviu Ana terminar a história. A polícia vai prendê-la, Sofia. Ana disse, a voz firme. Ela não vai escapar. Sofia olhou para as rosas na bancada, o coração partido, mas com um alívio pequeno. Eu só queria que nada disso tivesse acontecido, ela disse, a voz suave. Queria meu filho de volta. Ana abraçou-a, as lágrimas caindo. Eu sei, mana, mas você é forte, vai superar isso. Sofia concordou, mas o vazio ainda estava lá. Enquanto isso, na casa de Jim, Paola pegava suas coisas, os soluços ecoando pela sala. Jim ficou na janela, olhando a rua escura, desejando ver Sofia, mas sabia que ela não viria. A verdade sobre o incêndio estava clara, mas o preço que ele pagara e que Sofia pagara era alto demais. A luz da manhã entrava fraca pela janela da casa de Jim, mas o ambiente parecia envolto em sombras. Ele estava sentado no chão da sala, encostado no sofá,
o celular ao lado, sem nenhuma mensagem nova. Fazia dias desde a confissão de Paola, e a verdade sobre o incêndio o esmagava. Saber que Sofia perdeu o filho deles por causa de uma armação o fazia sentir um vazio que não explicava. Ele não ia mais ao hospital, não atendia ligações. A vida que ele conhecia desmoronara. Na floricultura de Clara, Sofia arrumava um buquê de lírios, os dedos movendo-se com cuidado, mas o olhar distante. Ana estava ao lado, ajudando a separar as flores. "Você está bem, Sofia?" perguntou Ana, a voz suave, preocupada com o silêncio da irmã. Sofia parou, segurando um lírio. "Não sei o que é estar bem, Ana," ela disse, a voz calma, mas pesada. "Às vezes sinto ele, meu bebê, como se ele ainda estivesse aqui." Ela tocou a barriga, os olhos marejados. "Mas então lembro que ele se foi, por causa do Jim." Ana ficou surpresa, o coração apertado. "Você não pensa em falar com ele? Ele tem mandado mensagens, Sofia. Parece destruído." Sofia balançou a cabeça. "Ele não estava lá quando precisei. Não vou perdoá-lo por isso. Nunca." Ela voltou a arrumar as flores, as mãos tremendo. "Ele escolheu a Paola. Escolheu abandonar a gente." Ana segurou a mão dela. "Eu sei que dói, mana. Mas você está seguindo em frente, está aqui, trabalhando, vivendo. Isso é força." Sofia sorriu, fraco. "Não parece força. Parece só continuar." Ela olhou pela janela, vendo o movimento da rua. "Quero uma vida onde eu não sinta essa dor o tempo todo." Na casa de Jim, o silêncio era quebrado apenas pelo som de uma garrafa de vinho sendo aberta. Ele não bebia há anos, mas naquela noite o peso era demais. Ele pegou o celular, abriu as mensagens antigas de Sofia. "Te amo, Jim, sempre vou." A mensagem era de meses atrás, antes do incêndio. Ele deixou o celular cair, o rosto escondido nas mãos, as lágrimas caindo. A campainha tocou e Jim levantou, lento, esperando que fosse Ana com notícias de Sofia. Mas era o Dr. Mendes, seu antigo colega do hospital. "Jim, você está péssimo," Mendes disse, entrando sem esperar convite. "O que está acontecendo com você?" Jim deu de ombros, sentando no sofá. "Eu perdi tudo, Mendes. A Sofia, o bebê, meu trabalho. Não sei mais quem eu sou." Mendes ficou sério, sentando ao lado dele. "Você cometeu erros, Jim, mas se isolar assim não vai trazer a Sofia de volta." Ela seguiu em frente. "Ouvi dizer que está trabalhando na floricultura da mãe." Jim levantou o olhar surpreso. "Ela está bem? Ela fala de mim?" Mendes hesitou. "Ela está tentando reconstruir a vida, Jim, mas ela não perdoa você. Disse que nunca vai esquecer que você deixou ela e o bebê no incêndio." Ele pausou, a voz mais suave. "Você precisa encontrar um jeito de viver com isso." Jim fechou os olhos, a dor o sufocando. "Eu não consigo, Mendes. Toda vez que penso nela, vejo ela gritando por mim. Vejo o filho que nunca vou conhecer." Ele engoliu o choro. "Eu não salvei meu filho." Mendes tocou o ombro dele. "Você não começou o incêndio, Jim. A Paola fez isso, mas você fez escolhas. Agora precisa lidar com elas." Na floricultura, Clara entrou, trazendo um café para Sofia. "Você trabalhou muito hoje, filha," ela disse, entregando a xícara. "Está na hora de descansar." Sofia tomou um gole, o calor do café a confortando. "Estou bem, mãe. Gosto de estar aqui. Me faz sentir útil." Ela olhou para Clara, os olhos sinceros. "Você acha que um dia vou parar de sentir ele, o bebê?" Clara ficou com os olhos marejados, sentando ao lado dela. "A dor não some, Sofia, mas fica mais leve. Você vai encontrar alegria de novo, prometo." Sofia concordou, mas o vazio ainda estava lá. Ela pensou em Jim, imaginando-o na casa que dividiram, mas a imagem dele, salvando Paola, a fazia fechar os olhos com força. "Ele não merece meu perdão, mãe," ela disse, a voz firme. "Não depois do que fez." Na casa de Jim, Mendes se levantou. "Vou te deixar, Jim, mas pensa no que eu disse. Você precisa se levantar, por você.
Ele saiu, deixando Jim sozinho com seus pensamentos. Jim pegou o celular, abriu uma foto de Sofia sorrindo no dia do casamento. Eu te perdi, ele murmurou, a voz quebrada. E não sei como viver com isso. Ele caiu no sofá, o peso da culpa o puxando para baixo, como se nunca mais fosse encontrar luz. Na floricultura, Sofia guardou o buquê terminado, o aroma dos lírios enchendo o ar. Ela olhou para Ana e Clara, sentindo um pequeno calor no peito. Não era felicidade, mas era algo. Um começo. Enquanto isso, Jim afundava na escuridão, a perda de Sofia e do filho o consumindo, sem consolo à vista. A chuva caía fina na manhã de sábado, criando pequenas poças nas calçadas de São Paulo. Sofia estava na floricultura, arrumando margaridas numa cesta, quando ouviu passos hesitantes na entrada. Ela levantou os olhos e congelou. Jim estava parado na porta, molhado da chuva, o rosto magro e os olhos fundos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Sofia, ele disse a voz rouca, posso falar com você? Ela colocou as flores de lado, o coração disparando. O que você quer aqui, Jim? Ele deu um passo à frente, mas parou quando viu ela recuar. Eu sei que você não quer me ver, mas preciso falar. Só 5 minutos. Clara apareceu dos fundos da loja, o rosto fechado ao ver Jim. Você não é bem-vindo aqui, ela disse, a voz dura. Minha filha já sofreu o suficiente. Jim olhou para Clara, depois voltou os olhos para Sofia. Por favor, Sofia. Eu descobri a verdade sobre o incêndio. A Paola confessou tudo. Sofia ficou surpresa, mas não se moveu. E daí? Isso muda alguma coisa? Muda tudo, Jim disse, a voz tremendo. Ela planejou aquilo, te chamou para o galpão sabendo que eu estaria lá. Ela começou o fogo para parecer vítima. Clara cruzou os braços. Isso não muda o fato de que você a escolheu no lugar da sua esposa grávida. Jim baixou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Eu sei que errei. Eu não sabia que você estava grávida, Sofia. Se eu soubesse... Mas você não perguntou, Sofia interrompeu, a voz calma, mas firme. Você não estava presente o suficiente para perceber. Você já tinha se afastado de mim muito antes do incêndio. Jim levantou o rosto, os olhos vermelhos. Você está certa. Eu me perdi no trabalho, na rotina. Parei de te ver de verdade. Ele engoliu em seco. Mas eu te amava, Sofia. Ainda amo. Sofia sentiu uma dor no peito, mas não se permitiu amolecer. Amor não é só palavra, Jim. É escolha. E você me abandonou quando mais precisei de você. Eu sei, ele disse, se aproximando mais um passo. Eu vivo com essa culpa todos os dias. Não durmo, não como direito. Perdi o emprego, perdi tudo. Mas nada disso importa se eu não conseguir seu perdão. Clara segurou o braço de Sofia, protetora. Você não precisa ouvir isso, filha. Mas Sofia levantou a mão, parando a mãe. Não, mãe. Deixa ele falar. Ela olhou diretamente para Jim. Você quer meu perdão? Por quê? Para se sentir melhor? Para conseguir dormir à noite? Jim balançou a cabeça desesperado. Não, eu sei que não mereço. Eu sei que você nunca vai me perdoar pela morte do nosso filho. Sua voz quebrou na última palavra. Eu só... preciso que você saiba que eu sinto muito, que se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria você. Sempre você. Sofia sentiu as lágrimas queimarem, mas as segurou. Nosso filho não vai voltar, Jim. Você não estava lá quando eu mais precisei, quando ele mais precisou. Eu sei, Jim sussurrou, e vou carregar isso para o resto da vida. O silêncio pesou entre eles. Sofia olhou para o homem que amou por 7 anos, agora quebrado na sua frente. Ela sentia pena dele, mas a dor era maior que qualquer outra coisa. Você quer se sentir melhor? Sofia perguntou, a voz fria. Então, viva com o peso do que fez. Aprenda a carregar essa dor, porque eu carrego ela todos os dias. Jim caiu de joelhos ali mesmo, no meio da floricultura, as lágrimas caindo sem controle. Sofia, por favor, me dá uma chance de consertar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu provar que mudei. Sofia olhou para ele no chão, o homem poderoso que conheceu agora destruído. Levanta, Jim.
Ela disse, a voz cansada. Se levanta. Ele obedeceu, tremendo. Você vai me dar uma chance? Sofia balançou a cabeça devagar. Não, Jean, não vou. Ela respirou fundo. Você fez sua escolha naquela noite. Agora eu fiz a minha. O rosto de Jean se desmoronou. Sofia, vai embora, Jean. Ela disse, virando de costas. E não volta mais aqui. Clara colocou a mão no ombro da filha, orgulhosa da força dela. Jean ficou parado por mais alguns segundos. Depois saiu da loja sem dizer mais nada. Sofia ouviu a porta fechar e só então se permitiu chorar. Clara a abraçou forte. Você foi muito corajosa, filha. Eu ainda o amo, mãe. Sofia confessou entre lágrimas. Mas não posso perdoar. Não posso esquecer nosso bebê. Eu sei, minha filha. Eu sei. Do lado de fora, Jean caminhou sob a chuva, o coração despedaçado. Ele sabia que tinha perdido Sofia para sempre. E pela primeira vez desde o incêndio, ele entendeu que algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas escolhas não têm volta. Já fazia um tempo que Jean vivia sua nova realidade. A vida simples, longe do brilho do hospital e da fama, era um contraste gritante com o que ele conhecia. Os dias eram marcados pela rotina em um pequeno projeto social no bairro, ajudando pessoas que a vida tinha esquecido, algo que ele, por um tempo, também se sentiu. Ele nunca mais procurou reconstruir sua carreira como cirurgião renomado. O peso de suas escolhas era pesado demais para que ele voltasse a empunhar um bisturi. A herança de sua família, vasta e intocada, agora tinha um novo propósito. Uma noite, Jean estava sozinho em casa, sentado no chão da sala, cercado por caixas empoeiradas que antes guardavam lembranças de sua vida com Sofia. A televisão estava desligada e o silêncio era interrompido apenas pelos próprios pensamentos. Ele esticou a mão para uma das caixas e tirou um álbum de fotos antigo. As páginas amareladas guardavam a história de um amor que ele havia destruído. Ele folheou as fotos devagar. O casamento, os primeiros meses de namoro, as viagens, os jantares de domingo. Em cada imagem, Sofia estava lá, com aquele sorriso genuíno que iluminava tudo. Ele via o jeito como ela olhava para ele nas fotos, a adoração, a confiança. Uma parte dele se perguntava como ele pôde ser tão cego. Ele se lembrava de cada detalhe daquele dia, da alegria dela. Você era minha melhor amiga, Sofia. Ele sussurrou para a foto dela, a voz embargada. Então, ele encontrou um pendrive esquecido no fundo da caixa. Curioso, ele o conectou ao computador e abriu os arquivos. Eram vídeos antigos gravados nos primeiros anos de casamento. No primeiro, Sofia aparecia na cozinha, rindo enquanto tentava fazer um bolo e derramava farinha em si mesma. Jean estava filmando, e a risada dele soava tão leve, tão feliz. Jean, para! Você vai estragar tudo! Ela dizia, jogando um pouco de farinha nele. Ele via o amor nos olhos dela, a forma como ela se entregava àquele momento simples. Outro vídeo mostrava um aniversário dele. Sofia tinha preparado uma surpresa, decorado o apartamento e estava cantando parabéns para você, com uma voz um pouco desafinada, mas cheia de carinho. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando um pequeno bolo, e ele riu, abraçando-a com força. Na tela, ele podia ver a Sofia, que sempre esteve ali, silenciosa em seu amor, dedicada, leal. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Jean, quentes e incontroláveis. Ele as sentia escorrer por seu queixo e cair na madeira do chão. Ele chorou não apenas pelo que perdeu, mas pela ignorância de não ter valorizado o que tinha. Ele viu o sacrifício dela. As noites em que ela o esperava acordada, as manhãs em que ela o fazia sorrir antes de um longo dia de trabalho. Ela era a base, a âncora, o amor silencioso que ele nunca soube apreciar. Em um dos últimos vídeos, eles estavam em uma viagem, sentados à beira de um lago. Sofia encostava a cabeça no ombro dele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu só quero que sejamos felizes, Jean.
Não preciso de muito, só de você ao meu lado. Jim fechou os olhos, a dor se misturando ao arrependimento. Ele havia jogado fora o amor mais puro que já teve. Ele tinha se concentrado em coisas erradas, em uma ex-namorada falsa, em uma reputação vazia, e tinha deixado a mulher que o amava de verdade, que o escolheu, ir embora. Se houvesse uma próxima vida, Sofia, Jim disse em voz alta, a voz embargada pelas lágrimas. Eu espero que você me escolha novamente, e desta vez eu prometo que farei diferente. Eu te escolheria em cada segundo, em cada momento, eu te salvaria de qualquer incêndio. Ele ficou ali, no chão frio, a noite inteira, assistindo aos vídeos. As imagens se repetiam em sua mente, o sorriso dela, o abraço dela, o amor dela. O sol começou a aparecer e Jim levantou-se sentindo uma nova determinação. A dor estava ali e sempre estaria, mas ele poderia transformá-la em algo bom. Ele não podia trazer o filho de volta, nem o casamento que destruiu, mas podia honrar o legado de Sofia. Ele se lembrou da herança da família, que estava guardada, sem uso, enquanto ele afundava em sua própria culpa. Jim ligou para seu advogado e começou a planejar. A fundação. Uma fundação em nome de Sofia, para ajudar mulheres que, como ela, foram abandonadas, que perderam seus filhos, que precisavam de apoio para recomeçar. Seria um lugar onde a dor poderia ser transformada em força, onde a esperança renasceria. Seria um legado de amor, um pedido de perdão que ecoaria além de sua vida. Era o mínimo que ele podia fazer. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.